Saudações ao Alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um React, o último React aqui, direto dos Estados Unidos, a partir da próxima partida em que o Palmeiras enfrenta o Botafogo, já estaremos de volta ao Brasil, naquele ritmo que vocês já estão acostumados, com a missão cumprida de ter acompanhado o Palmeiras aqui na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, missão cumprida mesmo, né? Primeiro lugar do grupo, enfrentar o Botafogo nas oitavas, um adversário acessível, não quer dizer que vai ser fácil, mas o saldo é positivo diante dos resultados. A bola que jogou oscilou bastante. Fizemos um bom jogo contra o Porto, um jogo ok contra o El Ahly, e ontem jogamos... Eu não vou dizer que a gente jogou mal o tempo todo. Eu acho até que o segundo tempo do Palmeiras não foi ruim. A questão foi a angústia. Nós fizemos um primeiro tempo horroroso e saímos perdendo de 1-0. E aí, quando já começamos a jogar bem, a voltar para o prumo normal, tomamos o segundo. E aí a sensação foi péssima. Mas o time já estava jogando melhor, tanto é que chegou ao empate. Realmente o problema foi o primeiro tempo. Essa foi a minha visão, vendo lá do estádio. Então, eu quero ver o que o Abel, mais importante que a minha visão, é a visão do Abel. O que o Abel achou? Para mim, ele foi muito mal. A escalação dele, a opção dele pelo Lucas Evangelista foi desastrosa. O Lucas Evangelista, que já tinha feito um jogo como primeiro volante no Brasileirão e já tinha dado errado. E nós não sabemos por que o Abel fez essa escolha tendo Emiliano Martínez disponível no banco. Então, a gente vai tentar descobrir dele, vamos ver se ele fala, né? Por que ele fez essa escolha. E aí, tudo o que se desenrolou depois dos 2 gols do Inter de Miami, que depois o Palmeiras foi buscar o placar. E a gente tem que também lembrar o quanto o Palmeiras foi guerreiro de ter buscado o placar. Então, aliás, até curioso, né? O Palmeiras é forte ou fraco mentalmente? Porque foi fraco mentalmente para tomar esses gols, para ficar com aquela bolinha. E foi muito forte no segundo para ir lá buscar. Quer dizer, é uma maluquice, né? Então vamos ver o que o Abel tem a dizer sobre tudo isso que aconteceu ontem lá no Hard Rock Stadium, aqui em Miami. Palmeiras 2, Inter de Miami também 2. Vamos lá, fala aí, Abel. Sorry. Yes. Yeah. No. You asked me one question. You can repeat. Sorry. Just your question for a match. Foi no final acabou por ser conseguir o nosso objetivo. Podemos ter ganho o jogo ainda por cima no último lance, mas a minha análise ainda é muito quente. Acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o golo. Com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que os nossos 2 médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores. Na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas
também tenho que ser muito sincero, e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo a nós ganharmos este jogo, e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Abel. Que susto, né, Abel? Levou realmente um sustão o Palmeiras. O Abel reconheceu que não ajudou os jogadores pelas escolhas que ele mesmo fez, e a principal delas foi a escolha pelo Lucas Evangelista para jogar de 5, mas também a escolha pelo Marcos Rocha, né? Por pior que estivesse o Giai a gente já está observando que está numa fase de muita oscilação, mas não sei se ele escolheu o Marcos Rocha ontem foi escolha técnica ou foi para que ele não tomasse cartão amarelo, que é um dos pendurados. Acho que não, até porque outros pendurados jogaram. Tudo leva a crer que foi realmente uma opção técnica do Abel, e aí foi errado, né? Marcos Rocha, com toda a história, com toda a experiência, não vem jogando, não tem mostrando nada melhor do que o Jai ou mesmo que o Mike. Tá? Eu acho que até o Mike poderia ser uma escolha melhor do que o nosso glorioso Marcos Rocha ontem, que teve uma exibição terrível, sem tempo de bola, sem força nos combates, sendo vencido em todas pelos atacantes do Inter de Miami. Vamos lembrar, a gente estava jogando com um time muito fraco que se baseava em jogadores veteranos em fim de carreira. Tudo bem que é o Messi e o Suárez, mas ainda assim, né? Pouca mobilidade, pouca força, e mesmo assim o Suárez, com um joelho só, quando fez o segundo gol, ganhou do Lucas Evangelista e ganhou do Bruno Fux. Então, são coisas que já poderiam ter sido previstas, né? A questão do Bruno Fux ele entrou porque o Murilo se machucou. O Murilo se machucou porque ele teve que sair correndo para dar um pique, para tentar evitar um gol, em cima de uma cobertura mal feita pelo Lucas Evangelista. Então, uma coisa foi levando a outra. Então, a contusão do Murilo você pode colocar na conta do Abel, né? Foi uma cadeia de eventos que culminou na contusão do Murilo e no primeiro gol do Inter Miami. E revendo o lance aqui na TV, eu tenho até dúvida se o Murilo não conseguiria chegar no jogador do Inter Miami antes que ele fizesse o gol. Aí ele sente ali, ele não conseguia, faltava 2 passos para ele chegar e dar o corte. Podia até ser que ele fizesse um pênalti, mas ele estava chegando, só que ele sente, e aí ele cai no chão. E gol dos caras. Então, foi assim, foi um lance desastroso para o Palmeiras. Um desastre o que aconteceu. Mas, felizmente, o Palmeiras teve força para reagir no final, graças às alterações feitas pelo Abel, consertando as bobagens que ele mesmo tinha feito. Boa noite, Gustavo Zupac, da ESPN. Se a gente olhar para os 3 jogos que o Palmeiras fez na fase de grupos, acho que bom, a gente só pode chamar o primeiro, né? Os outros 2 foram jogos irregulares, momentos bons, momentos complicados, tanto contra o Al-Ahly contra hoje. O desempenho da equipe nessa fase, embora de boa pontuação, de boa colocação, o desempenho te preocupa pensando em mata-mata, ou você enxerga um outro campeonato a partir de agora? Não, assim, nós estamos a jogar visto como é que ficou o Porto Al-Ahly? Como é que ficou? 4-4. 4-4. Portanto, isto é sinal que há jogos e cada jogo tem uma história diferente. E este jogo teve uma história completamente diferente daquilo que nós projetamos. Mas nós sabemos aquilo que temos que fazer, nós temos muito, muito equilíbrio, sabemos que cada jogo tem uma história nova.
Como te disse, os primeiros 15 minutos fizemos o que tínhamos que fazer, depois perdemos o controle do jogo, o controle da posse, mais por questões táticas, e quando falo das questões táticas, tático é do treinador, não é de mais ninguém, a responsabilidade é do treinador e ela é minha, tudo o que aconteceu na primeira parte, mas na minha opinião. Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar. Entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência. E há jogos que os adversários nos condicionam mais, porque isto é como uma dança. Para haver um bom jogo é preciso haver um bom par. Quando o adversário te aperta e te pressiona, se calhar o jogo não vai ser tão fluido como ainda hoje vocês viram o Miami que fez na primeira parte. Porquê? Porquê que o Miami conseguiu ter o controle do jogo? Porque nós não conseguimos pressionar. Nós não tivemos timings de pressão. O nosso ajuste tático naquilo que tinha a ver com o que o treinador pediu, não conseguimos. E quando o adversário nos condiciona, o jogo não vai ser muito, muito bonito, vai ser disputado e competitivo. É isso que fazem as grandes equipas, pressionam a saída de bola dos adversários. Por isso é que às vezes os jogos tu vês mais entroncado e outras vezes uns jogos onde é quase, e tu vês os grandes jogos, tu vais ver, é ataque contra defesa, parece handball. Sabes como é que é o handball? É ataca uma, defende outra. E se tu prestares atenção, tu e os teus colegas, começas a ver que estes jogos de nível top é isto que acontece. Uma ataca, poucos momentos de transição há. Parece handball. É uma ataca e a outra contra-ataca. Depois quando a outra tem bola, uma defende e a outra... É assim que funciona. Portanto, primeiro jogo merecíamos ter ganho, não ganhamos e jogámos bem. O segundo jogo, primeira parte, não correu bem. Foi muito parecido com a pressão que nós fizemos hoje. E não correu bem. Ajustámos na segunda parte e, na minha opinião, jogámos muito bem na segunda parte do Al-Ahly. Inclusive o resultado acaba por ser escasso, só 2-0 pela quantidade de oportunidades que tivemos. E hoje a mesma coisa. A primeira parte não foi muito bem conseguida após os 15 minutos, onde o adversário nos tirou a bola e nós não tivemos timings de pressão, por isso que te falei por um erro tático, e os erros táticos é da responsabilidade do treinador. Bem, Abel, boa noite. De novo, né? De novo, o Abel faz questão de deixar claro que a responsabilidade é dele, que ele tira o peso dos jogadores, mas a verdade é que eu acho que isso tem que ser repartido. O Abel tem, sim, sua parte de responsabilidade, mas os jogadores perderam vários duelos. Esse timing da pressão que ele fala, isso daí é desempenho do jogador. Por que não encaixou? Por que não fez a pressão da forma que tinha que fazer? Isso aí é o desempenho do jogador. Então, o jogador também tem que ser cobrado. Mas é claro que tudo fica mais difícil quando você tem uma peça muito mal encaixada. O sistema do Abel, ele é calcado numa... Um ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, como se fossem engrenagens. E tem uma ali que está gritantemente mal encaixada. Aí realmente nada vai funcionar. Então, tem que ser repartida assim a culpa. O técnico tem boa parcela de culpa, mas também os jogadores que perderam duelos, que eram batidos facilmente pelos caras vestindo cor-de-rosa. E um time que quer ser campeão do mundo não pode repetir uma atuação desse nível, seja na primeira fase ou muito menos no mata-mata. Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, até os 25 minutos do segundo tempo, era um Palmeiras completamente diferente daquilo que você sempre propõe que o time faça, que é controle de bola, marcação alta, pressão, intensidade. E dos 25 em diante, o Palmeiras foi o Palmeiras do jeito que você gosta. Mas muito também pelas alterações que você fez. A entrada do Alan, a entrada do Maurício, que é o jogador que no elenco hoje tem mais participações em gols, ou um dos mais, né? 50% dos jogos deles em participações em gols. Contra o Mirassol, tá pedindo passagem talvez nesse time. E o Emiliano, que não entrou hoje, mas que talvez muita gente tinha expectativa na entrada dele, na vaga do Aníbal, que se machucou. Você enxerga que esses caras colocaram a pulga atrás da orelha para te fazer colocá-los em campo num próximo jogo contra o Botafogo? Vide o ritmo que eles deram ao jogo, sem contar o Paulinho e o Vitor Roque também? Esse é o tipo de pergunta em que o repórter tenta impor sua opinião para o treinador. E isso deixa o treinador muito irritado.
Estou curioso para ver como é que o Abel vai reagir. Olha, o Paulinho também entrou muito bem. Eles jogaram no primeiro jogo. O Maurício jogou no primeiro jogo, como tu viste. E ainda bem que nós temos esses jogadores para poder recorrer quando os que entram não estão tão bem. Por exemplo, o Flaco Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. Mas isto faz parte do futebol, não é? Se calhar há jogadores que têm mais características para entrar depois de outros adversários estarem mais desgastados, porque se calhar não são tão fortes nos duelos, e nós começamos a conhecer melhor os jogadores. Há jogadores que conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros que nos dão outras a entrar. Se calhar se o Maurício não tivesse entrado de início, não ia ter esta frescura física como esteve. Foi o que aconteceu no Al-Ahly, certo? Ele jogou de início, não foi? E depois o que aconteceu foi o contrário. O Veiga entrou muito bem, mais o Paulinho entrou muito bem, mais o Alá entrou muito bem, certo? Portanto, sim, no Porto também e no Al-Ahly. No Porto, sim, certo, correto. No Al-Ahly. Portanto, sorte a minha que tenho esses jogadores para depois refrescar, e foi isso que nós fizemos hoje na segunda parte, e quem entrou, como tu disseste, e muito bem, entrou para decidir. A qualidade do passe do Alá é espetacular, mas nós tivemos, sabes a que lugar é que ele jogou o Alá, não sabes? Que lugar é que ele jogou? Entrou para defesa direito. Entrou para defesa direito, porque nós queríamos ir à procura. Corremos esse risco, mas sabemos da qualidade que ele tem. Mas concordo com tudo o que tu disseste. O nível poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje os médios tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é um cão de caça, é um cão de guarda, entendes? Mas na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo. Na prancheta eu não perco um jogo, funciona tudo bem, não é? Mas eu reconheço, como te disse, primeira parte, responsabilidade toda do treinador, não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos, e com os jogadores que entraram também nos ajudaram muito. A dinâmica do Maurício, o próprio Paulinho que entrou nos deu outra, mas na primeira parte outros tiveram que correr, como foi o Veiga, e já no outro jogo tinha acontecido isso. Portanto, há que valorizar aquilo que eram os nossos objetivos, passar em primeiro, num jogo que foi a primeira parte difícil, dura, para todos nós, jogadores, treinadores, torcida, que se calhar disse, como é que é possível? Nós estávamos à espera desta equipa nesta primeira parte, e como tu disseste bem, na minha opinião, após os 15 minutos, só que esta equipa tem uma alma, tem um coração, tem um espírito que é contagiado pela torcida, que hoje sempre a puxar ali, sempre a puxar, mesmo nós a jogar mal na primeira parte. Porque imagina tu, eu no banco sentado, nós a perder 1-0, a ter que pressionar e não conseguir tirar a bola ao adversário, isto frustra a equipa que quer ir atrás. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, galera, tenham certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na segunda parte, na primeira parte. Então a tendência agora é melhorar. Fizemos hoje o que tínhamos a fazer, e felizmente com a crença de todos conseguimos empatar o jogo, e na minha opinião um resultado justo por aquilo que foi os 90 minutos. Bom, começa com aquela questão do repórter ter meio que imposto ali o time dele e pôs a prova para o técnico. Não é melhor escalar tal, tal e tal? Normalmente o Abel fica pistola com esse tipo de pergunta. E aí ele dá aquelas respostas. Porque só cabe 11, porque quem escala é o treinador, não sei o quê. E ele já deu uma resposta diferente, mais amigável, mais paciente, o que me reforça a tese que eu tenho de que ele está com uma assessoria diferente. Ele está reagindo de forma diferente no trato com a imprensa. Se isso é bom ou se isso é ruim, eu não sei. Tem um lado bom e tem um lado ruim. No final das contas, não sei. Qual é o lado bom? O lado bom é que vai ter menos gente batendo nele, fazendo aqueles ataques covardes que costumavam fazer com eles. Alguns ainda fazem. E o lado ruim é que parece que ele está com menos pegada, né? Parece que ele está com menos... Parece. Não sei se é ou não. É o Abel do Novo Testamento e a gente prefere o Abel do Velho Testamento. Essa é a piadinha, é a retórica usada nas redes sociais. Mas não sei, no final, o tempo dirá se é melhor ou pior desse jeito.
E aí ele fala sobre as escolhas e ele fala por que ele escolheu Lucas e não Emiliano. Pelo segundo jogo consecutivo, ele tinha a chance de escolher o Emiliano, e escolheu o Lucas. Quando sai o Aníbal no jogo passado, no meio do jogo ele coloca o Lucas. E de saída ele colocou o Lucas novamente, ontem, contra o Inter Miami. Porque eu queria um volante que fosse mais horizontal e o Emiliano é mais posicional. Eu não sei se eu concordo com isso. Falando desse jeito, parece que o Emiliano é um pino, que ele não se movimenta, que ele, né? Mas o Lucas tem mais mobilidade. Porra, mas o timing de combate, a força física no 1 contra 1, o posicionamento, o senso de cobertura, de posicionamento para fazer cobertura, de ocupação de espaço, do Emiliano é muito melhor do que o do Lucas. O Lucas é outro tipo de jogador. Eu não concordo nem um pouco com essa visão do Abel. Agora, o técnico é o Abel. Então, a gente tem que aceitar a escolha dele, os jogadores têm que aceitar, e tenho certeza que isso rola um papo ali no vestiário. Pô, professor, mas... Né, professor? Não só vindo dos jogadores, mas dos próprios auxiliares dele, né? No final, quem decide é ele. No final, quem tem a convicção é ele. E ele foi humilde ao extremo, falando: o erro foi meu. Nós jogamos muito mal hoje, o erro é meu. E ele falou: eu não dei condições para os jogadores jogarem bem hoje. Então ele meio que assumiu o erro. Ele explicou por que ele escolheu isso. Agora ele viu que foi um erro. Agora, ele já tinha cometido esse erro. Preciso lembrar em qual partida. De cabeça eu não tenho. Mas talvez vocês se lembrem que o Lucas Evangelista, num dos primeiros jogos dele, o Abel já experimentou ele de 5. E ele não foi bem. Vocês lembram disso? Aí a gente falou assim: é porque ele está se adaptando ao esquema e tal. Porque ele não vai encaixar de 5 mesmo. É a mesma coisa que você querer que um centroavante jogue de 5. Não vai encaixar. Boa noite. Parabéns pela classificação. Fernando Valeca de Barros, Freelancer Brasil. Tenho 2 perguntas. Primeiro, o Palmeiras hoje não pressionou e estranhamente deixou espaços na defesa que não costuma deixar. E a segunda pergunta é o seguinte: clássico contra o Botafogo, adversário que você conhece bem, já venceu o Botafogo para ganhar um campeonato brasileiro. A Pimenta, como é que é? É um jogo diferente? O que vai ser esse jogo? Olha, a primeira pergunta, eu não te vou dizer qual foi os erros específicos, porque se vou dizer, vou estar a dizer ao adversário o que é que aconteceu, mas já o assumi aqui, que foi responsabilidade do treinador. Os jogadores fizeram exatamente o que o treinador lhe pediu, na primeira parte. Na segunda fizemos o ajuste que tínhamos que fazer e melhoramos. Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid. Portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é que não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que de facto aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe, às vezes é como digo aqui, jogar futebol é como andar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramados, vocês viram a velocidade que há. Portanto, vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2-3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. To last question, please. Abel, boa noite, Maurício Ferreira. Fora estava muito cansado. Não, tudo bem.
Tudo bem. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM, parabéns pela classificação. Você chamou a questão da responsabilidade já, né, sobre a falta dos encaixes hoje, talvez, da equipe na maior parte do tempo, mas tem algo que você sempre destaca também nas entrevistas coletivas, que para o adversário bater o Palmeiras vai ter que competir mais. Além dessa questão técnica, desses ajustes que não aconteceram no jogo de hoje, você sentiu que o time também, nesse sentido anímico da coisa, entrou abaixo do que deveria pela partida que era? Deixa só, porque não podemos generalizar a primeira parte, eu concordo em absoluto com, sobretudo depois dos 15 minutos, porque a forma como nós sofremos o golo, aquilo deu-nos ali não estávamos à espera disto, né? Mas o Porto também levou 2, e foi a forma como foi, não tínhamos a nossa estrutura de equilíbrio bem posicionada e deu-nos ali um abalo, e depois a partir daí, o adversário a ganhar 1-0, e com jogadores que gostam de correr para trás para ter bola, né? Já tinham os 4 de trás, mais os que me falei, Soares baixava ainda para jogar, Segovia baixava para jogar, Messi baixava. Nós não conseguimos funcionar a nossa terceira parte, e não é de eu estar ali a falar nada porque eles estavam formatados para o treinador lhes pediu na primeira parte. Isso foi uma coisa. Na segunda fez os ajustes fazer, mesmo sofrendo o golo que sofremos. O adversário praticamente só transitou na segunda parte. Nós precisávamos era ter ali um 5-5, né? Às vezes o treinador também quer um 5-5 que era para nos equilibrar, e nós tínhamos esse 5-5. O treinador entendeu que a estratégia devia ser outra na primeira parte, mas na segunda parte já tínhamos que ir atrás do resultado, então o 5-5 já nos fazia grande falta. Okay. Na segunda parte eu acho que nós, como te disse, conseguimos ter dinâmica, arriscamos, metemos jogadores no corredor, como te disse, o Alá jogou por fora, a fazer de lateral direito de trás para a frente, com o Estevão a vir para dentro, metemos o Roque, temos, como vocês dizem aqui, carne toda no assador. E poderíamos, no último lance, ter ganho o jogo, mas muito sinceramente, também não seria justo por aquilo que o Miami fez na primeira parte, chegar ao final do jogo e no mínimo ter empatado o jogo. Portanto, tem coisas que temos que corrigir, isto é uma lição para nós e para o treinador, e coisas também muito boas que fizemos. Ninguém levou amarelo, passámos em primeiro, mais uns cofres para o clube, né? Portanto, quer pelo empate, quer pela passagem. Portanto, isto era o que nós queríamos, foi para isso que aqui viemos, e agora vamos ter uma boa disputa com 2 clubes brasileiros. Tem também coisas positivas nesta disputa, e pronto, e vamos seguir. Está bem? Essas 2 últimas perguntas não teve nada de muito relevante, né? Eu acho que o Abel, nesse modelo novo dele de se comunicar, ele está falando muito óbvio, ele não está dando muita margem para interpretações, para discussões, ele não está dando matéria-prima para a rede social, né? Vou parar de fazer react desse jeito, hein, Abel? Você não está dando chance para a gente. Abel, tudo bem? Diego Alta, repórter da Trivela. Parabéns pela classificação. Como você mesmo falou, era o que vocês queriam, né? Eu tenho uma dúvida bem pontual, específica, tática. Não sei se você vai querer falar sobre isso. E uma outra mais anímica. A tática é o seguinte. Você tem 2 meias, como você falou aqui pra gente outro dia, Maurício e o Veiga, e eles têm características diferentes, né? E eu queria entender a opção pelo Veiga, se ela tinha mais a ver com alguma questão tática do adversário, ou tinha a ver com, sabe, cansaço, com algum outro ponto, né? E o segundo ponto é o seguinte... Eu respondo rápido. E o segundo ponto é o seguinte, eu percebo que você, mesmo com esse jogo complicado, você sai aliviado, satisfeito. A sensação é essa mesmo? Como é que você encara agora? Olha, não, a decisão pelo Veiga foi meter mais experiência neste jogo, ter um jogo mais experiente. Se vocês se lembrarem, no primeiro jogo quem iniciou foi o Veiga, não, desculpa, o Maurício. No segundo foi o Veiga e no terceiro foi o Veiga outra vez. E o Maurício entrou bem e eu fico todo contente nisso, porque, como te disse, há jogadores que às vezes iniciam e não têm o mesmo rendimento quando entram do banco. Isso acontece, nós temos jogadores, e se vocês forem inteligentes percebem que há jogadores quando entram têm mais rendimento do que quando iniciam, e o treinador também tem que ser inteligente e perceber essas dinâmicas dos próprios jogadores, não é? Essa foi a primeira, foi mais por isso, por trazer também um aporte de experiência, de robustez física, enquanto um é mais dinâmico, outro é mais robusto, é mais forte no duelo.
Mas depois que a substituição, como já tinha acontecido contra o Porto, quando eu troco um pelo outro, a equipa ganha energia. Isso é ótimo. E a segunda, quando nós viemos para esta competição, sabíamos que íamos apanhar. Peraí, vamos lá. Vamos pegar uma resposta, depois a gente fala da outra. Questão Veiga e Maurício. Ele enxerga o Veiga mais forte na experiência e também no duelo físico. Concordo, faz todo sentido. Só que por que era mais importante você ter um cara com mais liderança e mais força física do que ter um cara que está resolvendo tudo com a bola no pé? Porque tem jogadores que jogam melhor quando saem do banco. Será, cara? Eu tenho uma percepção de que essa história de jogador de segundo tempo, é uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, ou lá no Brasil, aí no Brasil. Essa expressão, ela se encaixa, talvez, para jogadores velozes. Jogadores que vão render muito mais no segundo tempo, jogando contra defesas cansadas, porque são velozes. Tem em sua melhor característica a velocidade. Então, esse, para mim, é o jogador de segundo tempo. E o resto, cara, se não for usar velocidade, não faz muito sentido você diferenciar o cara que ele costuma jogar melhor no primeiro ou no segundo tempo. Não consigo ter essa visão. Mas, claro que isso é uma percepção pessoal minha. Vamos ver o que ele fala da segunda questão. Até pela classificação do ranking, o Porto, que estava à nossa frente. O Ali, que é das equipas que mais ganhou no Egito. Tínhamos o Palmeiras, que é uma equipa super competitiva e conhecedora também deste, apesar de muitos jogadores, e este faz-lhe ótimo, é bom para o Estevão, é bom para o Facundo, é bom para o próprio Maurício, é bom para o Lopes, este tipo de jogos de responsabilidade, de exigência, de ansiedade, de nervos, que isto também ajuda a crescer. Porque se vocês repararem, nós devemos ser das equipas mais jovens. Se vocês fizerem bem as contas aí, nós devemos ser das equipas mais jovens a competir aqui no Mundial. E, portanto, ficam estas duas coisas. Fica uma lição na primeira parte, uma atitude, uma reação muito bem desta equipa na segunda, e aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória. Era, sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de ir para o Mundial, eu assinava, se me dissesses que o final ia ser este. Está bem? Thank you, coach. And thank you for your attention. De fato, se a gente for pegar o resultado da primeira fase, qual era a perspectiva antes? Olha, a gente vai terminar provavelmente em segundo do grupo e vai lá para outra chave, vai pegar o Paris Saint-Germain, que vai ser o primeiro do grupo B. E aí vamos ver o que acontece, né? Vamos ter sei lá quanto de premiação, porque vamos ficar em segundo. Tá bom. Isso se conseguir. Tinha gente que estava duvidando até disso. Pois o Palmeiras passou em primeiro e vai pegar o Botafogo, porque se não fosse o Paris Saint-Germain, poderia ser o Atlético de Madrid. E de repente a gente pegou o Botafogo, que é muito mais acessível. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é muito mais acessível. E vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo, né, que nós vencemos em 2023, perdemos em 2024, e assim vai, porque cada equipe vive momentos diferentes. Então vamos ver qual vai ser o encaixe, desta vez, de mais um jogo entre Palmeiras e Botafogo, que foram dois dos principais candidatos ao título na Libertadores. O Botafogo eliminou o Palmeiras e ganhou. Se o Palmeiras tivesse eliminado o Botafogo, talvez tivesse grande chance, ou tinha grande chance, de ser campeão mais uma vez da Libertadores. Então foi um duelo que aconteceu nas oitavas de final, e o Botafogo levou a melhor e eliminou o Palmeiras. Agora os dois se cruzam de novo nas oitavas de final, só que no Campeonato Mundial, valendo vaga nas quartas de final do Campeonato Mundial. Então vai ser um duelo realmente espetacular, jogo único, campo neutro, diferente do, né, vai e volta
da Libertadores. Então, tende a ser um jogaço e muito melhor pegar o Botafogo do que pegar o Atlético de Madrid ou pegar o time do PSG. Né? O Atlético de Madrid perdeu o primeiro jogo de 4-0, todo mundo... né? Você viu os caras jogando muita bola, né? Nos outros 2 jogos, inclusive vencendo o Botafogo. Então, o Botafogo não é nada disso. Se você for pegar, o Botafogo fez 3 gols na competição, 2 no Seattle Sounders. Então, quer dizer, não tá tudo isso. O Botafogo e joga sem o Gregory, que vai ser vem sendo, né, uma peça muito importante, um pilar do meio-campo do Botafogo. Então, sim, é um jogo bastante acessível e eu acho que o Abel não vai voltar a cometer os erros que cometeu no jogo de ontem. Só esperamos que o Palmeiras não leve tantos cartões no jogo contra o Botafogo. Deve ser um jogo pegado, nervoso, vai sobrar cartão para todo lado. Espero que não acumule os cartões com quem já está pendurado. Isso também vai ser importante para o Palmeiras, porque perder jogadores agora nas quartas de final vai ser complicado. Certo, turma? É assim que a gente termina a cobertura do jogo contra o Inter Miami. Terminamos a cobertura aqui direto dos Estados Unidos. Continuamos meio a meio, tá? Eu volto para o Brasil, volto a fazer as transmissões junto com o Anderson Correia, fazendo os comentários, o Anderson narra, mas o João Quero vai ficar aqui nos Estados Unidos acompanhando o Palmeiras de pertinho e trazendo para vocês as informações em primeira mão, aquelas imagens, zona mista, depoimentos gravados direto com os jogadores, tudo que for possível, tudo que a FIFA permitir, né? Porque a gente não é detentor dos direitos de imagem ainda. Quem sabe um dia a gente compra os direitos de imagem do Mundial, mas não chegou esse dia ainda. Mas mesmo assim o João vai trazer para vocês, dentro do possível, né, tudo que está acontecendo em volta do ambiente do Palmeiras, tudo que envolve o Palmeiras neste Mundial de Clubes. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo apoio de sempre. Muito obrigado aos padrinhos do Verdazo, que há tanto tempo nos apoiam e que ajudam a manter esse projeto funcionando. Estamos aqui honrando essa confiança, fazendo esse trabalho com toda a seriedade, e também aos nossos apoiadores diretos, o Vibe Energy Drink, a Manto Alviverde, a Elephant Design, a Soul do Brasil, que fez um trabalho magnífico. Não tenha dúvida que foi o melhor pacote de turismo para torcedores, o que o Verdazo e a Soul montaram. O preço que foi cobrado em relação ao preço dos outros foi menor e o conforto foi maior, a organização foi maior, foi perfeito, com muito conforto. Nós estamos no hotel 4 estrelas aqui em Miami, com muito conforto, graças à agilidade e à capacidade de negociação da Soul do Brasil. Então, se você se arrependeu de não ter vindo para cá, já começa a pensar na próxima viagem que nós faremos com a Soul do Brasil. Vai ser para Lima, final da Libertadores, hein? Já estou avisando. Tá certo? Muito bem. E também um agradecimento muito especial para a Fábrica de Árvores. fabricadeárvores.com.br. Faça o seu projeto de paisagismo, da sua chácara, do seu sítio, do seu condomínio, com a Fábrica de Árvores. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.